Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Para quem não sabe, o meu nome é Eike e eu estou aqui para te ajudar à prova de Sociologia do colégio, tá bom? Então, para quem não sabe, amanhã eu vou ter uma prova de Sociologia sobre Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e sobre o conceito de aculturação, tá bom? Então, Sociologia do Brasil, a gente vai entender um pouco sobre isso aqui. Então, já nesse início de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você pode ter certeza que assistindo essa aula você vai sair aqui com o domínio completo e sabendo resolver questões sobre esse assunto, porque sim, teremos questões de altíssimo nível aqui, tá bom? Durante essa aula, questões nível livro do poliedro, tá bom? Porque sabemos que essas questões são muito barris, né? São bem complicadas aqui, pelo menos pro nível da nossa sala. A gente sabe que são as questões que são barril. Então a gente vai resolver algumas questões sobre isso aqui. E sem mais enrolação, a gente vai fazer uma oração para a gente começar, porque com Deus na frente tenho certeza que Ele vai abrir os conhecimentos, vai abrir os caminhos para que a gente absorva todo esse conhecimento. É Ele que dá sabedoria, então vamos buscar quem pode dar para a gente, tá bom? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui na Tua presença. E agora, Deus, nós te pedimos que o Senhor abra nossas mentes para que possamos entender todo o conteúdo aqui desta avaliação. Estamos aqui para estudar e, Espírito Santo de Deus, o Senhor fala que a sabedoria é a coisa que é mais valiosa do mundo, está escrito lá em Provérbios, e nós queremos te pedir que o Senhor abra nossa mente para que possamos entender essa sabedoria, possamos entender esse conhecimento aqui que está lá na prova, que nós precisamos saber, e nós queremos tirar uma boa nota. Eu e essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Então abençoe ela, que ela possa entender o que for falado, que eu também possa aprender ainda mais aqui ensinando, e que amanhã nós possamos fechar esta prova em nome de Jesus. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, nos leve em paz agora para mais uma aula e permaneça conosco durante toda ela, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Agora vamos começar já a falar um pouquinho sobre Gilberto Freire, tá bom? Que ele foi quem deu início à sociologia aqui no Brasil. Ele foi o primeiro cara a começar a pensar a sociedade brasileira. E ele começa a trazer alguns conceitos muito interessantes. Ele primeiro tem a ideia de comparar a sociedade brasileira com a relação, aqui, achei que lugar certo, vamos lá, entre a relação da Casa Grande e a senzala, tá bom? Então ele começa a pensar a sociedade brasileira através desse aspecto. E ele começa, através disso, tirar algumas teorias sociais que mais pra frente vão ser até criticadas, muita gente não vai gostar dele por causa de algumas teorias, e vai combater, e a gente vai falar sobre isso também em Florestan Fernandes, mas agora a gente está falando sobre o Gilberto Freire, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Gilberto Freire, ele vai começar a falar primeiro que a miscigenação é uma coisa boa. Ele traz essa ideia totalmente revolucionária para a época, é um Brasil bem racista, é um Brasil que ainda está com muitos ideais aqui vindo da pós-abolição, então ele começa a olhar para a sociedade brasileira e falar que a miscigenação é boa, que na verdade toda essa mistura de raças, né, é o que forma o Brasil, é o que forma a cultura do Brasil, a mistura da cultura indígena, a mistura da cultura negra, a mistura da cultura dos brancos europeus, tudo isso forma a cultura brasileira. Sem isso nós não temos Brasil, pois esse é o Brasil. O Brasil, mesmo sendo tão diverso, é isso que traz a sua unidade, é ele ser diverso, é ser tão diferente que o torna tão unido. É meio confuso pensar isso, mas é basicamente isso. Então eu quero que você pense assim, que a miscigenação é boa e que a identidade brasileira é formada pela composição das raças indígenas, brancas e negras, tá bom? Que a cultura brasileira vai ser formada por uma diversidade, tá bom? Esses são esses conceitos que você tem que começar a pegar, beleza? A gente também vai falar um pouco sobre o conceito de democracia racial. E é aqui que a galera começa a pegar no pé de Gilberto Freire, porque ele vai começar a falar que não há discriminação aqui no Brasil. Ele fala isso. Que não há uma discriminação de raças entre negros e brancos e indígenas. Na verdade, eles vivem uma democracia racial. Que todos eles têm as mesmas oportunidades e que eles, mesmo sendo descendentes, mesmo tendo essa história, né, que eles agora são raças iguais e que por eles terem sido libertos, eles agora têm as mesmas oportunidades, eles agora estão vivendo ali em harmonia, em paz, sem discriminação. E para ele isso era o correto. Ele dizia isso, que não existia essa discriminação, não existia esse preconceito, não existia essa diferença entre as raças, tá bom? Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente vê hoje na nossa sociedade atual que, infelizmente,
por conta de condições sociais, econômicas, vindas assim lá da escravidão, da questão da escravidão e do processo como foi a abolição, tá bom? Se você não lembra, eu vou revisar um pouquinho de história aqui. A abolição ela foi feita basicamente sem nenhuma regra que desse possibilidade dos negros terem alguma coisa. Então simplesmente eles libertaram os negros, mas sem dar uma condição, sem dar, vou dizer assim, sem dar nenhum tipo de auxílio para aquelas pessoas que estavam sendo libertas. Ou seja, elas foram libertas, mas tiveram que continuar presas no mesmo lugar, não iam ser mais escravas agora, mas iam meio que continuar trabalhando naquele mesmo estado, ganhando muito pouco. Ou seja, a situação deles não ia mudar muito. Enquanto que as pessoas ricas iam continuar ricas, e para piorar, o Dom Pedro II ainda assina uma lei dizendo que agora para quem quer ter terra precisa comprar do governo, porque toda a terra do território brasileiro é do governo. Isso torna a vida dos negros muito mais complicada. E vendo toda essa situação, alguém aparece no cenário. O nome desse homem é Florestan Fernandes. E ele critica a ideia da democracia racial, defendendo de que a sociedade brasileira perpetuava uma desigualdade social e econômica entre brancos e negros. É o que a gente vê hoje, que a sociedade, cada vez que passa, cada geração que passa, continua propagando essa desigualdade, continua propagando esse preconceito que sim existe aqui no Brasil. E ele baseia essa ideia no processo pós a abolição da escravidão. Tá bom? Então, a gente vai ter Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Gilberto Freire vai pensar na democracia racial. Todo mundo é igual, tem as mesmas oportunidades, não existe preconceito, não existe discriminação. Florestan Fernandes fala, opa, meu amigo, não é bem assim. Olha só como foi o processo de pós-abolição, olha só como é que a vida dos negros era e olha só como ainda está hoje. Eles vivem com menos oportunidades. Há uma desigualdade entre brancos e negros aqui. Não é bem assim. Não existe essa ideia de democracia racial. É o que Florestan Fernandes vai dizer. E Gilberto Freire vai bater na tecla que sim, existe uma democracia, todos eles são iguais, todos eles vivem as mesmas oportunidades. Inclusive, quero mostrar para vocês uma imagem do livro que eu acho que pode retratar muito bem essa ideia que Gilberto Freire tinha, tá bom? Vou botar aqui para vocês agora essa imagem do livro. Me deem só um segundinho aqui. Pronto! Olha só que legal essa imagem. Para ele era assim, agora brancos e negros viviam plenamente em harmonia e que não existia mais esse preconceito, mas a gente sabe que até os dias de hoje não é bem assim, tá bom? Então, fechando agora esses dois, a gente vai passar já direto para Sérgio Buarque de Holanda, tá bom? Porque, vamos lá, ele começa a introduzir os estudos sobre Max Weber aqui no Brasil. Então a gente vai sair dessas ideias agora de raça, de algumas coisas, e a gente vai pensar agora é, sobre as teorias dele, que são um pouco diferentes da desses dois, tá bom? Ele vai realmente agora tratar da relação pessoal entre cada pessoa. Ele vai ir num ponto que é como a sociedade brasileira se trata hoje em dia. Sim, nos nossos dias atuais a gente tem esse tipo de relação. E uma comparação que a professora fez, que tem até uma tirinha aqui do livro que mostra muito bem, que eu vou mostrar essa tirinha para vocês entenderem basicamente, associarem como que isso se faz na prática nos nossos dias atuais, tá bom? Porque ele começa a propagar a ideia do, eu vou pegar aqui o nome para não falar errado, o homem cordial. O homem cordial. E basicamente esse homem cordial, ele é um homem que vai tentar amenizar as suas relações, ele não quer nada muito formal, ele vai sempre trazer para o lado mais emocional, vai trazer para o lado mais, mais informal, trazendo até para um lado afetivo. Por exemplo, eu tenho na empresa o meu chefe, a nossa relação deveria ser inteiramente profissional, mas a gente ali, ele passa, a gente bate uma resenha, e aí, ô chefia, aqueles apelidos assim, chefinho, tá ligado? Usar os diminutivos, ô, a professora, por exemplo, eu sou amigo de uma professora. Ô, prozinha, como é que a senhora está? Tudo bem? Chega aqui, dá um abraço. Tem muitos lugares que não é assim. Esse é o estilo do brasileiro se comportar na teoria social do homem cordial. É, na teoria, essa relação deveria ser totalmente profissional. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, professora. O aluno ali na sua cadeira, professor dando sua aula, sem nenhum tipo de contato. Mas a teoria do homem cordial vai falar que não é bem assim que funciona. Na verdade, essa pessoa, ele vai trazer essa impessoalidade para desconstruir toda essa formalidade, sabe? Então tem um lado mais afetivo, remove o uso, o peso da formalidade das relações, né? E ela não ele diz que o homem não suporta ali aquela individualidade, sabe? Aquele negócio, sabe aquele médico bem rude, bem ruim, tá ligado?
e você vai no consultório, o cara pode ter um semestre, mas ele é tão frio. Você fala assim, nossa, que médico ruim. Aí você vai naquela médica super de boa, que ela chega na resenha com você, explica tudo bonitinho, dá risada com você. Caramba, essa médica aqui é tão de boa. Dê esse exemplo porque pelo menos já aconteceu comigo. Uma vez eu fui no dentista e eu tava precisando ver um negócio do dente aí pra fazer alguma cirurgia. E o cara foi super impessoal comigo, super individual, tá ligado? Ele tratou de uma maneira com até parecia que ele tava tratando com certo descaso, assim, no sentido tipo assim, olha só, o procedimento é esse, tratou com total formalidade, mas trazendo de uma forma como se ele nem quisesse fazer o procedimento que eu tava querendo. E quando eu fui em uma outra dentista para ela analisar o caso, ela pegou, falou com mais tranquilidade, apresentou os riscos, mas apresentou o trabalho dela, foi mais tranquila. A gente já tinha, olha, já tem até um ponto de, a gente fala relacionamento, a gente já conhecia, né? A gente foi para essa mulher por indicação da minha dentista que eu já vou sempre, então a gente já vai pensando, poxa, é amiga dela, ela é gente boa, porque sempre a gente ao contato, "Ô, como é que tá, minha dentista, tudo bem? A senhora, sabe? Chama pelo nome, não chama simplesmente de doutora, né? Então já tem esse tipo de contato. Você vê que perde completamente formalidade do que seria um relacionamento entre paciente e médico, paciente e dentista, né? E, por, e perde essa pessoalidade, acaba tornando um tom menos formal, mais tranquilo, sabe? E essa tirinha, eu vou mostrar agora a tirinha pra vocês e vai trazer bem, acho que vai ilustrar bem essa ideia pra vocês, se essa ilustração já não ficou tão clara. Vamos lá. Muitos se dizem contra a corrupção. Na verdade, esse exemplo aqui, eu vou até voltar para minha câmera para vocês me olharem bem. Olha só. Esse exemplo aqui é um pouquinho diferente, vai trazer sobre outro ponto desse homem cordial, tá bom? Então, vou cortar direto já agora para vocês verem a tela. Muitos se dizem contra a corrupção, sem ter ideia do tamanho do, sem ter ideia do real tamanho do problema. Essa é uma tirinha de Armandinho, né? E é o pai de Armandinho falando isso pra ele. Aí ele continua falando assim, o pai de Armandinho. Às vezes acontece de nós nos envolvermos disso sem perceber. E aí Armandinho vai lá e responde, né? Eu não, jamais. E aí o pai dele vai falar assim pra ele, né? Quem fez seu trabalho não foi um amigo? Foi. E daí? Entendam que ele está tratando aqui do amigo de Armandinho fazer o trabalho no lugar dele como uma pequena corrupção, como um pouquinho daquele cordial, sabe? Eles fizeram um acordo ali de que um vai fazer o trabalho, sendo que a relação, entre aspas, de colega para fazer um trabalho seria cada um fazer a sua parte. Mas eles fizeram um acordo ali, quebrou aquela formalidade de fazer o trabalho, de fazer a atividade. Então, simplesmente, um fez uma parte do trabalho, apresentou, botou o nome dele, né? Essa pequena corrupção, esse jeitinho brasileiro, entende? É isso o que Sérgio Buarque de Holanda quer trazer aqui para sua ideia social. Ele vai estudar o jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho mais malandro, aquele jeitinho, opa, meu patrão, tá ligado? Aquela quebra da informalidade, o jeitinho mais afetivo, né? Não suporta individualidade, que a gente, por exemplo, a gente vê um americano, a gente vê um europeu, a gente acha um absurdo eles não se cumprimentarem na rua, ou sei lá, algumas coisas que a gente vê assim da cultura deles que pra nós é um absurdo, pra eles é super normal. Lá a relação entre os professores é super formal, né? Mais tranquila. Por exemplo, minha sobrinha teve um problema com a antiga professora dela na escola. Minha sobrinha agora mora nos Estados Unidos, para quem não sabe. Porque a professora dela só falava inglês e não queria falar devagar para a menina entender. A menina tinha que se virar. Então ela teve um pequeno probleminha com a professora dela. Minha irmã teve que ir na direção e tudo, enfim. Porque é uma relação estritamente profissional. E a menina que está estudando ali, ela teria que se virar agora para ela aprender a língua. Minha sobrinha agora já está desenrolando melhor já o inglês, já está dando um show no inglês, graças a Deus. Mas entendam, o foco aqui não é falar sobre inglês e português, mas é falar entre a pessoalidade e a impessoalidade, para falar entre a formalidade e a ideia do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. E agora, sem mais delongas, a gente já vai partir para fazer alguns exercícios aqui, tá bom? Um exercício que eu comecei a fazer e não terminei. Deixa eu ver aqui, essa questão 2 do aplicando conhecimentos, do consolidando saberes, aliás, questão 4 vou descer aqui até o lugar certo para a gente poder fazer junto essa questão, tá bom? Vamos lá, vou ler o texto todo aqui e a gente vai fazer essa questão juntos e vocês vão ver que é uma questão super tranquila e que vocês podem resolver qualquer questão do Enem aqui só com essa aula. Então, se você quiser ajudar para Sérgio Buarque de Holanda, lembre de mim quando você for fazer o Enem, tá bom? Vamos lá.
Não existe democracia racial efetiva, onde o intercâmbio entre indivíduos pertence a raças distintas, começa e termina no plano da tolerância convencionalizada. Esta pode satisfazer as exigências do bom tom, de um indiscutível espírito cristão e da necessidade prática de manter cada um no seu lugar. Contudo, ela não aproxima realmente os homens, senão da base da mera coexistência, mesmo no espaço social, e onde isso chega a acontecer, da convivência restritiva, regulada por um código que consagra a desigualdade, disfarçando e justificando acima dos princípios da integração da ordem social democrática. Florestan Fernandes está falando aqui, olha só. Florestan Fernandes se refere à ideia de democracia racial que, durante um período, foi considerada constituída da identidade nacional brasileira. Essa tese é caracterizada por. Vamos lá. Se a gente pegar essa questão aqui, um texto que vai falar um pouco da ideia, não existe essa ideia de democracia racial efetiva. Então a gente já vê que vai ser uma questão que vai falar justamente sobre a ideia dele de que sim, existe uma desigualdade no Brasil. Tá? A gente já tem essa ideia aí. Esse texto aqui, na verdade, é mais injeção de linguiça. Eu consegui pensar um pouco nessa questão aqui só de ler o enunciado dela. Eu li o texto todo para vocês poderem ver o texto da questão, tá? Mas a gente já pode partir direto para o enunciado aqui, que ele vai perguntar justamente, é, ele vai perguntar o que tese é essa caracterizada, né? Que foi, aqui, ó, vamos lá. Se refere à ideia de democracia racial, que durante o período foi considerada constitutiva da identidade nacional brasileira. Essa tese era caracterizada por, então, para que vocês não se confundam aqui, o que essa questão ela está pedindo? Ela está pedindo o conceito de democracia racial, que era um conceito que Florestan Fernandes era contra. Entenda que é, como que essa questão ela é construída. Ela traz um texto de Florestan Fernandes, fala que Florestan Fernandes critica a ideia da democracia racial e depois pede para você dizer o que ele está criticando. Perceba que ele fala assim: esta tese da democracia racial é caracterizada por, entende? Então agora a gente vai procurar aqui a alternativa que tenha as características da democracia racial, que fala que não tem preconceito, que não tem diferença entre as raças, que todos se tratam e vivem em igualdade e que não há, né, nenhum tipo de desigualdade entre negros e indígenas da parte dos descendentes dos portugueses e dos europeus, enfim, e que não há nenhum tipo de desigualdade social entre eles. Vamos lá. Então a tese é caracterizada por pressupor uma miscigenação harmoniosa entre os diferentes grupos étnicos constitutivos da nação brasileira. Perfeito, achamos a alternativa correta, é a letra A. Então, a letra A já se diz aqui bem correta. Agora vamos ver porque as outras estão incorretas. Eu vou explicar para vocês porque todas essas aqui estão incorretas. Vamos lá? Apregoar que representantes de todos os grupos étnicos deveriam ter representatividade política em âmbito legislativo. Em algum momento essa questão aqui ela fala sobre política, ela fala sobre legislação, fala sobre representante político, certo que a ideia fala que, ai, mas olha só, ela não tem, vai falar que todos são iguais, e se tem branco no poder, tem que ter preto também. Mas a questão não fala sobre ter branco ou ter preto no poder, a questão fala sobre a miscigenação e o que é a ideia da democracia racial, tá bom? Vamos partir para a letra C para ver porque ela está errada. Promover a denúncia das práticas racistas contra negros, mulheres e indígenas. A questão vai falar justamente o contrário, que a democracia racial prega que não existe esse preconceito. Então como é que a gente vai promover a denúncia de algo que não existe? Não, não é essa alternativa com certeza. Então, letra D, vamos lá. Reivindicar a instauração dos processos, eventuais julgamentos dos responsáveis do processo de favelização nas grandes capitais brasileiras a partir dos finais do século XX. Reivindicar a instauração do processo e eventuais julgamentos dos responsáveis pelo processo de favelização. Se eles acham que não tem nenhum tipo de desigualdade, por que eles vão falar e tem algum responsável justamente pelo processo? Eles vão falar que todos vão se tratar de maneira completamente igual. Então, teoricamente, o processo de favorização não seria nenhum problema desigual e não teria nenhum culpado. Seria um processo feito pelos próprios negros que iam se constituir ali. Mas a gente sabe que não é bem assim. E essa alternativa está errada porque ele não vai falar. Isso aqui não trata nem um pouco do conceito do que é a democracia racial. Pelo contrário, está indo na contramão. E a letra E vai falar assim: defender a candidatura plurirracial nos processos eleitoral.
pós 1964. De novo, essa questão não fala nada sobre política, a questão certa é a letra A, tá bom? Letra A é a alternativa correta dessa questão. Então a próxima questão eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou ler lá toda e depois eu vou trazer qual é a alternativa certa e qual é a errada, tá? Eu vou passar logo para as questões do Enem, já tem questão do Enem aqui do lado, para vocês verem que são questões tranquilas. Aliás, eu quero também ver essa questão de superação aqui para a gente fazer logo depois da questão do Enem. Então vamos lá, que Enem 2022, tá? O penúltimo Enem que teve aí agora. Vamos lá. Eu estava apagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou o preto e amarrou na árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. O texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é o. Então vamos começar a partir da letra A, o racismo estrutural. Ah, mas Eike, olha só, a gente não falou sobre racismo estrutural aqui. Tá, mas que ideia que a gente está trazendo aqui? De que existe um racismo incutido na nossa sociedade brasileira. Existe um racismo que está se perpetuando cada dia. De quem é essa ideia? É de Florestan Fernandes. É uma desigualdade entre as raças, né, entre um preconceito ali da raça que se diz superior para que se diz que aquela dali é inferior, que no caso os brancos diziam que os negros eram inferiores, tá bom? E que vai se propagando de geração em geração, tá dentro da estrutura da sociedade. Ou seja, a ideia que Florestan Fernandes está trazendo aqui é justamente sobre o racismo estrutural, entende? Então, tá dentro desse processo aqui, entende? Tá dentro desse processo aqui. Ele vai criticar a ideia da democracia racial, que dizer que não existe esse negócio de igualdade, porque a gente vive numa sociedade desigual e que há muito tempo vem se propagando. É algo que está na estrutura dessa sociedade. É um racismo estrutural. Então, achamos a alternativa correta. Simples, olha só, essas questões aqui estão muito fáceis, tá bom? Eu ia ler uma por uma primeiro, mas aí, enfim, pra você ter noção como que esses conceitos são tão fáceis e qualquer um pode fechar essa prova. Então vamos ver aqui, desemprego latente. Ele não fala sobre emprego, não fala sobre trabalho, o único emprego que vai ter aqui é o do guarda civil e o do cara que estava lendo jornal na rua. Mas não vai falar sobre questão de ser emprego, se ser empregado, enfim, concentração de renda. Vai falar que o guarda civil era rico? Você vai falar que o preto era pobre? Não tá falando isso. Vai falar que o preto era rico e que o guarda civil era um pobre que estava com inveja do preto rico? Não. Não vai falar nada sobre isso. Maluquice. Exclusão informacional. Ah, mas o preto estava lendo jornal e o guarda civil não estava. Não fala sobre isso. Tá falando sobre que um guarda branco batendo um guarda preto. O que isso tem a ver com o cara ser informado ou não? Não tem nada a ver. E a precariedade educacional. Essa daqui eu não preciso nem falar. Não fala sobre educação. Não fala sobre nada desse tipo. Ele está justamente falando sobre a ideia do racismo estrutural. Ah, mas fala aqui que ele é bode expiatório, que é pra pessoa ficar ali, enfim. Não. Isso não vai ter nada a ver. Aí você podia tentar até considerar um emprego latente, porque ele vai ser bode expiatório, talvez ele ganhe alguma coisa, não. Esse regime escravocrata acabou, ele não vai ser forçado a nada, e o cara tava lendo um jornal na rua, o branco foi lá, bateu nele. Isso é um caso de racismo que já está incutido na sociedade há muito tempo. E simplesmente foi escrito aqui no livro Quarto de Despejo, que a gente estudou lá com o Marcelo. A gente sabe que é um livro que trata sobre racismo e desigualdade. Então, é, é o mínimo que a gente consegue tirar de tudo aqui. Resposta certa, letra A. A gente não precisa nem de muita coisa. Então, vamos tentar fazer aqui a questão de superação. Talvez seja bem fácil também. Eu acho que talvez seja difícil, a mais difícil dessas aqui. Vamos lá. O LPR 2017. O Decêncio de 1930 viu florescer um gênero novo de texto sobre o Brasil. O país, que já havia sido interpretado anteriormente em livros de gênero literário, como em Os Sertões, de Euclides da Cunha, passou a contar com análises advindas das ciências sociais, que também começavam a se constituir em um terreno nacional. Um dos mais destacados autores do período foi Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu em 1936 os clássicos o clássico ensaio Raízes do Brasil, que aborda aspectos fundamentais acerca da colonização
nacional e da formação de características da cultura pública brasileira. Muito conhecida é a sua formulação acerca do homem cordial. Com base nessas informações, disserte com a cordialidade do brasileiro descrita por Sérgio Buarque de Holanda, influi na sua relação entre o público e o privado na sociedade brasileira. Olha, é uma coisa interessante aqui, porque a professora ela falou que ia falar sobre o homem cordial. E isso interfere na relação do que eles dizem da sociedade privada, da sociedade privada não, perdão, da propriedade privada e da propriedade pública. Porque o que acontecia? Os homens, né, os coronéis nessa época, né, os sertões, beleza? Eles usavam do seu poder que eles tinham ali e meio que misturavam os patrimônios do governo, que eles tinham por causa do governo, por causa de seus cargos, com seus patrimônios pessoais, se achando no direito de porque eles tinham um cargo público, que eles podiam usar as coisas públicas para si mesmos, ou seja, usando o público do privado, se achavam donos. E essa ideia meio que se propaga, quebrando o conceito um pouco do que é público e do que é privado, tá? Eles faziam uma extensão das suas fazendas ou dos seus casarões na propriedade, né, que era do governo. Assim, nas primeiras décadas, eu vou ler aqui o que está escrito no módulo. Nas primeiras décadas da República, a figura dos coronéis fazendeiros ocupando cargos como os de prefeitos e governadores converteu o espaço público em uma extensão das suas fazendas ou casarões. E aí ele vai tratar um pouco sobre o agente público patrimonialista, né, que ele se revela o oposto de um agente burocrático, e isso enfraquece as instituições do Estado, blá blá blá. Então o que ele está dizendo é que o sujeito ele era patrimonialista porque ele se achava dono do patrimônio. Resumir aqui, certo? E por ele se achar dono desse patrimônio, ele abusava disso. Essa questão aqui ela vai falar sobre uma dissertação, né? Então, escrever, a gente não vai escrever nada aqui agora. E agora eu vou falar com vocês um pouco sobre a aculturação, tá bom? A aculturação é que eu preferi tratar aqui logo sobre os conceitos dos sociólogos, porque, sinceramente, esse assunto tá bem facinho, tá? Esse negócio de sociólogos aqui tá bem tranquilo e eu já estava esquecendo já de falar um pouco sobre a aculturação, mas o que eu posso falar para você é que a aculturação ela é um processo em que a cultura vai se impor sobre a outra. Um grupo ele vai se achar dominante, ele vai achar que a cultura dele ela é superior, que a cultura dele é maior e melhor. Então o que ele vai fazer? Ele vai impor sua cultura sobre outra cultura. A um ponto de que aquela cultura inicial daquela população que, que agora é oprimida, ela vai sumir. E ela vai sumindo aos poucos por causa justamente dessa imposição de uma cultura sobre a outra. Por causa daquele conceito ainda de uma cultura ser melhor que a outra, né? O colonizador chega no local, impõe totalmente a sua cultura e o colonizado perde a sua cultura, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aqui sobre o. Então basicamente isso é um pouco da aculturação. Eu vou ler aqui exatamente o que está escrito no site do toda a matéria, tá? Que é um dos melhores sites para você estudar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, vamos lá. É um conceito antropológico, sociológico que está relacionado com a fusão de elementos pertencentes a uma ou das duas ou mais culturas. Meio que há uma fusão das culturas e aquela cultura lá que veio do colonizador vai sobrepondo a cultura do colonizado, tá? A gente pode pensar um pouco sobre isso se a gente pensar um pouco de Gilberto Freire, em que sentido? Vamos lá. Ele fala que a miscigenação é a base para a formação da cultura do Brasil, certo? Então, para que haja essa miscigenação, precisaria haver uma ou mais culturas. Então, essas culturas elas vão se misturando até se formar, até se infundir em uma coisa só. É isso mais ou menos que ele vai querer trazer aqui. Vai acontecer esse processo, né? E as culturas que vinham antes, elas vão começar a sumir. E a cultura que a gente vai falar assim, era que prevalecia, né, que é a cultura europeia, do povo que era mais forte assim, que se impunha em cima da outra, vai continuar predominante. A gente vai ter uma visão muito maior sobre o que é isso. Tá? O conceito de aculturação no Brasil pode ser exemplificado pelo encontro entre portugueses e os índios no início das grandes navegações,
Foi o que aconteceu justamente aqui, ó. É, eles pegaram os indígenas, né? Eles começaram a viver juntos ali, os portugueses e os indígenas, aquele mangue todo lá, os portugueses abusando dos indígenas, e as culturas começaram a se misturar até que se formaram uma só. E a gente sabe que a cultura meio que predomina é a dos portugueses, né? Na nossa cultura, né? A gente sabe que acaba que sempre vai ter uma predominação. Mas o que acontece é que a cultura aqui, ó, a culturação ela foi imposta justamente de tal mouse, porque é, os portugueses eles vêm justamente para catequizar para aquele povo daqui, né, os indígenas, e eles também trazem os africanos escravizados, catequizam eles, moldam eles a cultura portuguesa, né? E a gente forma esse Brasil que a gente tem hoje, que não é que a gente tem sim uma predominância muito grande da cultura portuguesa, né? A gente vê muito mais abrangência, a gente percebe que foi a cultura que era do povo que era vírgula, entre aspas, vou botar entre aspas, tá bom? Dominante, e a gente percebe muito menos influências das culturas indígena e da cultura africana, mas que estão incutidas dentro da nossa cultura. A gente não vive mais simplesmente dentro da cultura portuguesa, por mais que seja uma cultura que a gente veja mais comumente, mais predominantemente aqui, tá? Se a gente tivesse uma influência maior das culturas indígenas, eu não estaria nem de roupa nesse vídeo, porque afinal eles viviam sem roupa, tá bom? Eles viviam, né, pelo menos os relatos que eles trazem aqui, é que eles não usavam roupa, um povo que não andava de roupa. E que, mas que hoje a gente tem uma grande mistura desses três povos. A gente, por exemplo, em ruas, no nosso falar, a língua portuguesa que a gente fala não é 100% igual a de Portugal, mas a gente ainda fala português. Então, é uma predominância da cultura portuguesa, mas perceba que todas as culturas se misturaram, trazendo uma aculturação, não é nenhuma nem outra especificamente, agora é a cultura brasileira, é uma nova cultura, por mais que tenha uma predominância de um certo povo, vocês estão entendendo? Basicamente, vai ser esse o conceito de aculturação, não vou entrar em transculturação, endoculturação, isso aqui já é maluquice demais, a gente está tratando aqui a título de prova. Tem aqui a aculturação direta, que é por meio de processos que envolvem a colonização, tá? Que justamente ele vai é, impor a sua cultura ali em cima de outra, ele vai acabar que aquelas culturas vão se misturar formando uma só, mas como eu falei, há uma predominância, né, de uma cultura e ocorre a aculturação indireta, que ocorre de maneira indireta por meio de comunicação, televisão, redes de jornais que afetam indiretamente os modos de pensar e agir de determinados grupos sociais. Então o que acontece? É, eu quero pensar que por que que você hoje gosta tanto de K-pop, menininha que ou gosta de coreanos? Por que que você gosta tanto de K-pop? Você malmente entende uma palavra em coreano. Você não é coreano. Por que que você gosta tanto de música coreana? Por que que você é tão influenciado a querer aprender coreano? É justamente por causa disso aqui. É uma aculturação indireta. As culturas do mundo estão se misturando por causa da globalização. A globalização é um processo que, aliás, a gente está entrando em geografia, vou fazer um vídeo aula de geografia, que é justamente o globo todo se unificando através, né, das relações. E você quer aprender coreano? Ó, menino do K-pop. Por causa desse processo de uma aculturação que está se formando, as culturas se misturando e que hoje, aqui os doramas são muito predominantes no Brasil, que o K-pop é muito predominante no Brasil. Então tudo isso vai misturando as culturas e vai trazendo muita coisa. Por exemplo, tem muitas coisas hoje que são tão unidas por causa das redes sociais, por causa das mídias, que vão se difundindo assim de maneira tão, né, bizarra. E a gente vai conhecendo as culturas de outros povos e os outros povos vão conhecendo nossa cultura e há uma troca de conhecimento e de cultura entre os povos. Isso tudo a gente vai causando uma mescla, né? É uma aculturação que ela é indireta, pelo menos ninguém que a gente saiba, né? Que a gente saiba. Tá querendo impor uma cultura sobre a outra através da mídia, porque a mídia agora vai propagar essa cultura? Não. É uma aculturação indireta. Não é tipo assim, algo que, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que catequizar os caras com o meu K-pop. Então vamos botar a música coreana pra passar na televisão todos os dias. Não, você acabou conhecendo por causa da mídia, ó, menininha do K-pop. E acabou gostando muito, entendeu? É basicamente isso aí. E bom, estamos chegando ao final dessa aula.
tá? Deixa eu ver se eu acho só alguma questão aqui sobre aculturação. Mas se você não entendeu alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você amanhã lá na escola, tá bom? Então você joga nos comentários, que aí você ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Para que mais pessoas possam tirar a nota 10 na prova de amanhã. Você compartilha esse vídeo lá no grupo do seu colégio, tá bom? E é isso aí. Agora a gente vai fazer duas questões, apenas duas questões, porque já está bem tarde, sobre a aculturação, beleza? Vamos lá. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Eles não anseiam em retornar à sua pátria ou recuperar qualquer tipo de identidade étnica ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias que resistem à assimilação. Percebam que é algo híbrido, que é algo misturado. Os caras, eles sabem que eles não são daqui, mas eles sabem que também não são de lá. Quer dizer, eles se localizam com aqui, mas a sua cultura, ela é algo que preserva os traços de onde eles vieram. Eles sabem qual é a história deles, de onde os antepassados deles vieram, eles não fazem mais parte daquilo, e eles agora estão nesse novo local, que é uma mistura de tudo isso. Eles estão nesse novo estado da vida, que é uma mistura daquelas culturas todas. E eles estão preservando aquilo que eles receberam no passado. Tá bom? Acho que deu para entender. Né? Contrapondo o fenômeno da hibridez à ideia de pureza cultural, observa-se que se manifesta quando. Então vamos lá. O que é uma hibridez cultural? Vamos pensar aqui. Talvez alguns conceitos aqui que a gente tem que pensar um pouco. Algo que é híbrido é algo que é misturado. Não é para pensar num animal híbrido. Sei lá, no ligre, que é uma mistura de leão com tigre. É uma mistura entre os dois. Então a hibridez cultural é um processo de mistura de culturas. Mas a pureza cultural, o que é? É a mistura de uma única cultura ali, sua criação na base, a sua originalidade, daquilo que é, seria a cultura de maneira mais pura. Então a gente vai pensar na cultura africana. Vamos pensar na cultura africana pura? Não é nada misturado com o catolicismo, que aí faz um candomblé, não sei o que, tem um monte de religião aí de matriz africana, né? Misturado com o catolicismo romano e com um monte de coisa, né? Vamos passar assim, os caras eram muito ocultistas na África, tipo assim, uma bruxaria pesada na África antigamente, né? Antes dessa colonização toda, né? Também tinha parte da África que era cristã assim também, porque acaba que é, a igreja já tinha avançado na África já. Aliás, uma coisa muito interessante para vocês, um dos mentores do apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele era africano, ele era de Níger, tá bom? Era Simão, o nome dele era Simão, Simão de Níger, ele tá na Bíblia. Se vocês quiserem, eu posso levar isso para aula para vocês. E aliás, eu posso falar com o pastor Marcos Paulo, que é um teólogo que meu professor também lá da Escola de Vocacionados, para trazer um pouco disso para vocês. Que sim, tem cristãos negros que vieram da África na Bíblia que ajudaram um dos maiores cristãos do mundo em seu ministério. Muito massa. Enfim. E tem gente que diz que a Bíblia é racista. É coisa de maluco. Mas enfim. Vamos voltar aqui para o conceito de pureza cultural para tentar fazer essa questão. Letra A. Criações originais deixam de existir entre os grupos de artistas que passam a copiar as essências das obras uns dos outros. Se a pureza cultural é algo puro, da base, da originalidade, ele vai copiar alguma coisa? Fala sobre criação de artista aqui? Eu acho que não. Está falando sobre justamente um dicionário de relações étnicas e raciais. Então, que obra de arte que ele fala aqui? Nenhuma. Civilizações que se fecham ao ponto de retomarem seus próprios modelos culturais passados antes abandonados? Olha só, olha só. A evidência descreve a cultura que mantém suas relações com seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Então, se relacionam com a cultura do local que eles estão, mas eles mantêm vivas as suas tradições. Então, é claro que eles não são a cultura que se fecham. Eles são uma civilização aberta, mas que preservam seus costumes. Então, letra A e letra B estão erradas. Populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico. Primeiro que a gente já não está falando de arte, já está um negócio estranho aqui. Só porque cultura tem a ver com arte, não significa que tudo que é cultura é arte. Apropriando-se de produtos culturais estrangeiros. Eles estão justamente preservando o seu. Tem uma interação entre as duas culturas, mas eles preservam a sua origem. Então a letra C também está errada. Elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos
com valores mais altos em seus lugares de origem. Olha só, elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores mais altos do que em seu lugar de origem. Ele vai falar de que eles pegam a cultura deles. Vamos lá, tem aqui meu celular. Eu vou pegar o celular. Meu celular veio diretamente da Coreia do Sul. É um Samsung sul-coreano. E eu pego, desmonto ele todo. E agora eu vou trazer ele melhor. Olha só, gente, essa daqui é a versão, né, um celular sul-coreano, mas ele é brasileiro, tá? Ele agora é brasileiro porque remontei ele para ficar melhor do que ele valia antigamente, porque sabe aquela cultura ultrapassada, né? Não, então a gente precisa de algo novo, Revolução Brasileira da Coreia do Sul, agora um Samsung brasileiro. Não, não é isso que eles estão querendo falar, caramba. Eles estão falando justamente sobre preservar aquilo que veio com eles, mesmo que eles estejam em um novo lugar, eles estão ali, né, gerando a sua cultura. Então, intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. Cara, é isso, exatamente isso. Eles não querem, eles não querem voltar para sua pátria ou recuperar qualquer identidade étnica pura absoluta. Eles preservam os traços, ainda que resistam à assimilação. Assim, por mais que eles tentem não se misturar tanto, tem, tem sim. Eles tentam preservar as histórias e tudo que eles têm, mas a gente vê aqui a letra E, claramente era a letra E, né? Era algo banal, bobo. Eu não vou mentir que eu fiquei com um pouco de medo de não ser, mas a gente conseguiu entender que aquelas questões lá estavam erradas. E percebam que em momento nenhum a gente precisou ver conceito de que é pureza e que é besteira. A gente consegue entender as outras questões simplesmente se a gente ler direitinho e entender o que é cada palavra. Então agora eu vou pegar a questão 4, né? Porque a 3 e a 2 também foram mostrei a resposta, né? Aqui. Então vamos lá. Uma das preocupações da antropologia brasileira é justamente a possibilidade da destruição das culturas indígenas que ainda resistem. Então tem que ter cuidado para não sofrer o processo de aculturação às comunidades que ainda estão vivas, tá bom? Em certa medida no país. Vamos lá. Em certos aspectos, o processo de aculturação, que vem de várias maneiras, culminou a mudança cultural e a assimilação dessas culturas indígenas. Pode ser visto na mudança na forma como eles investem na construção de suas casas ou na gradual abandono de suas línguas. Se a gente for ver aqui uma aldeia indígena moderna, indígena 2024 atualizado, download pelo Mediafire, você vê aqui, né, ó, tipo assim, indígena de short, tá ligado? Os caras estão mais de boa. Você percebe, tipo assim, tem a forma deles se vestirem ainda, tem a forma ainda deles em ocas, eles preservam algumas coisas, mas não é exatamente como era antes, né? Não é que são aquelas ocas totalmente primitivas. A gente vê aqui uma aldeia indígena de pau a pique, tá ligado? São umas coisas assim bem que não é naquele modelo que era 100% antigamente. Olha só, esse povo indígena aqui com as casinhas construídas aqui no canto. É algo interessante. Vamos lá. É, aqui, onde é que eu estava mesmo? Na construção de suas casas ou no gradual abandono de suas línguas, né? Porque muitos indígenas hoje falam português ou sei lá, é, não falam mais simplesmente a sua língua nativa. Muitos preservam isso, tem muitas comunidades que ainda preservam, mas a maioria hoje, do povo brasileiro em geral, fala português, né? Então, com base no texto acima, podemos afirmar que a aculturação é equivalente à destruição completa de uma cultura? Ó, vamos lá. A aculturação é um processo em que uma cultura ela vai ser meio que inibida, mas ainda vai ter os traços de sua influência. Então, a aculturação a gente pode pensar através desse texto que é a destruição completa. Olá. Em certos aspectos do processo de aculturação, que de várias formas culminou na mudança cultural, a mudança é a assimilação dessas culturas indígenas, é uma assimilação, ou seja, é uma absorção de outros valores, podem ser vistos na mudança como se vestem, na construção de suas casas ou no gradual abandono de suas línguas. Tipo assim, eles vão perdendo vários traços da sua cultura, mas eles não perdem 100% do que é aquilo, tá ligado?
Então vamos dar uma olhada nas alternativas e pensar direitinho o que é cada uma delas. Tá? A gente tem esses conceitos aqui na cabeça, vamos tentar entender, é uma questão aqui, né? Acho que não é de nenhum vestibular aqui específico, essa aqui era do Enem, é muito fácil. Vamos lá. Com base no trecho acima que eu falo. Será que a gente pode dizer que a aculturação equivale à destruição completa de uma cultura? Se você sabe o que é a aculturação, acho que dá para responder essa daqui até talvez sem o texto. Sim, já que. Não, aliás, precisa porque vai estar falando umas coisas de indígenas aqui, mas enfim, para essa aula não ficar com muito tempo. Sim, já que as mudanças que a cultura origina sofre já que as mudanças que uma cultura origina sofre tornam-na impura e completamente diferente do que naturalmente era. Não, velho, elas não mudam do que era completamente. Eles vão mudando algumas coisas na sua cultura. Eles mudam a forma de se vestir, mudam a forma da construção de suas casas, mas perceba que eles ainda estão preservando seus traços dos lugares onde eles moram, né? Seus costumes. Mano, tipo assim, os caras estão fazendo ritual indígena e os manos de short, tá ligado? Não sei que tipo de ritual, o cara tá com violão aqui, tocando. Isso aqui é uma imagem perfeita do que é uma hibridez cultural, cara. Os caras de short, tá ligado? Os caras tentariam de tanguinha aqui, a maioria tem um cara de tanguinha aqui, né? De palha. Não sei se eu tô sendo xenofóbico aqui falando isso, tô tentando falar do jeito que eu sei falar. Mas o cara tá com um violão aqui, tocando pros mano indígenas dele também. As meninas estão de sainha, os caras. E os meninos estão de short, cara. Em outro tempo, os caras também estariam, sei lá, sem roupa em algumas coisas, ou usando tanguinha também, né? Tanguinha não, sainha. Não, já que a aculturação equivale à absorção recíproca dos traços culturais entre diferentes culturas mediante a convivência. Ah, isso aqui pode ser essa alternativa, eu acho. Eu não fiz nenhuma dessas questões aqui antes, não, tá? Tô trazendo para vocês, então isso aqui talvez eu também possa errar. Então vamos lá. Sim, uma vez que a aculturação só é possível mediante a imposição absoluta sistêmica de uma cultura sobre outra. Não, porque a gente sabe que ela pode ser influenciada através da mídia, da cultura. Então não é essa aqui. Não, pois a vestimenta e a construção das casas indígenas não são traços culturais. Sim, são traços culturais e o texto traz isso como traço cultural. Assim, já que a mudança que uma cultura origina torna ela impura e completamente diferente do que naturalmente era, cara, eu acho que não. Porque, tipo assim, a culturação não vai tornar uma cultura completamente diferente. Ela vai mudar uma cultura, vai ser diferente, mas ainda assim existem algumas semelhanças. Então, nessa questão, eu iria de letra B. E exatamente a letra B é a correta. O processo de aculturação está atrelado ao convívio entre culturas diferentes, de forma que a adoção dos costumes é gradual, raramente implica a assimilação completa de uma cultura a outra. Tipo assim, o cara não vai absorver completamente, vai ter os traços de uma língua, da culinária, das crenças religiosas, por exemplo, permanecem ainda na forma fragmentada. Como eu dei um exemplo também do candomblé, a mistura do catolicismo romano com algumas culturas africanas. Enfim, a gente vai encerrando essa aula aqui. Obrigado a todos vocês que assistiram. Parabéns, você agora é uma pessoa que fechou o teste de sociologia, tá bom? Se sinta é, muito feliz por você ter assistido essa aula, porque pode ter certeza que esse tempo aqui foi um tempo de muito aprendizado para sua vida, tá? Sociologia e muita cultura. A gente viu aqui indígenas tocando violão e dançando de short. Então é isso, meus amigos. Vou fazer uma oração para encerrar essa aula. Jesus, obrigado, porque nós podemos aprender um pouco mais sobre esse assunto. E Jesus, nós te agradecemos já pela prova de Deus amado, que certamente eu acredito que se eles assistiram com atenção, fizeram as anotações certinho, eles podem fechar esse conteúdo, eles podem fechar a prova sobre esse conteúdo e ajude eles no momento da prova a lembrar de tudo aquilo que eles estudaram através dessa videoaula ou que prestaram atenção nas aulas, mas ajude cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, nos guarda, nos livra, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. É isso, muito obrigado, tá bom? Jesus te ama. Um abraço para você e nos vemos na aula de Geografia.